A família real começa em Salvador, quando ela vem para o Brasil, mas depois ela se estabelece no Rio de Janeiro. E Cairu vai para o Rio de Janeiro. Estabelecido no Rio de Janeiro, ele passa a trabalhar diretamente para Dom João, assumindo um posto que hoje nos parece bastante incômodo, né? Ele assumiu o posto de censor régio. Todo mundo sabe que Dom João, quando chega aqui, estabelece bases para que o Brasil se tornasse um Estado. Um Estado no sentido assim dos reinos católicos tradicionais, porque ele assenta a sede da monarquia, ele estabelece a condição de governar a partir dali, mas ao mesmo tempo também com características modernas, né? O Dom João abre, essa é uma característica tradicional, ele abre aqui a Biblioteca Brasileira, a Biblioteca Nacional do Brasil, que começa com ele traz a biblioteca que havia, né? A Real Biblioteca, que era uma biblioteca dos reis lá em Portugal, constituída após o terremoto de Lisboa, ele traz para cá, e essa é a sede, é o início, né? São os primeiros volumes da Biblioteca Nacional que nós conhecemos hoje. Ele também abre a impressão régia. Alguns falam imprensa régia, mas à época eles falavam impressão régia. É justamente isso, né? Ele imprimia jornais, o Brasil passou a imprimir o jornal, né? No caso aí, era um jornal com autorização expressa de Dom João para que circulasse no Rio de Janeiro e, enfim, no Brasil também. Essa impressão régia precisava de uma censura, porque isso era habitual na época. A censura régia era a capacidade de, primeiro, perceber as ideias e os livros que estavam sendo, e os jornais que estavam sendo publicados e distribuídos no Brasil, desde o ponto de vista da adequação às finalidades do reino. Então ele tinha a função de verificar aquilo que estava adequado a um reino, né? No caso a um reino católico, né? E a um reino com determinados princípios que deveriam ser atendidos e buscados. Ele é nomeado censor régio e, posteriormente, ele trabalha também com a Assembleia Constituinte. Ele é eleito deputado suplente e assume o cargo de deputado na Constituinte de 1823. No contexto da independência, ele teve um papel de panfletário e jornalista, tá? Ele teve um jornal, ele trabalhou em mais de um jornal, mas tinha um jornal que era especialmente dele. Ele lança em 1821, nesse contexto de construção aí da ideia do Brasil independente, chamado Conciliador do Reino Unido. E aí dá para perceber essa visão conservadora dele, no sentido de que, ao mesmo tempo em que ele defendia as ideias liberais do ponto de vista econômico, ele defendia ideias conservadoras do ponto de vista político. Ele queria, primeiro, a manutenção da monarquia, segundo, a manutenção da monarquia com o Reino Unido, ou seja, Brasil e Portugal unidos. E terceiro, se nada disso desse certo, ele defendia sim a independência do Brasil. Então, o Conciliador do Reino Unido era um jornal que buscava justamente isso, a manutenção da aliança Brasil e Portugal no mesmo reino, tá? E esse foi o esforço da maior parte da elite da época. Eu costumo dizer que o próprio grupo do José Bonifácio, que foi aí o patriarca da independência do Brasil, lutou até o último minuto pela manutenção do Reino Unido. Quando o irmão do José Bonifácio, Antônio Carlos, é eleito como deputado de São Paulo, lá nas Cortes de Lisboa, ele leva uma Constituição escrita por José Bonifácio e essa Constituição previa a manutenção do Reino Unido. Tá? Então, era no mesmo sentido que o nosso amigo aqui, Cairu, era jornalista e panfletário. Ele queria manter, né, diante daquela crise que estava acontecendo, uma crise que fazia com que as Cortes de Lisboa defendessem a necessidade de rebaixar o Brasil e de levar de volta o rei para Portugal, ele defendia, no meio da crise, a conciliação entre Brasil e Portugal. Mas, se fosse necessário combinar da independência, que fosse. Então, nós sabemos, houve a independência, e aí ele participou como deputado na Assembleia Constituinte. Nessa Assembleia, ele, como de hábito, falava muito. Né? Como de hábito eu digo porque ele escreveu muito e falou muito. Então ele falava muito, e uma das coisas que ele mais defendeu foi a ideia de uma universidade, tá? Que não ocorreu no Império inteiro. Universidade no sentido de uma sede do saber superior com várias faculdades. O que foi criado no Império foram faculdades, as faculdades de Medicina em Salvador e no Rio, e as faculdades de Direito em São Paulo
e Recife e depois Olinda. Então nós temos aí as principais sedes do ensino superior no Brasil. Na verdade foram as únicas por muito tempo. Ele defendia a ideia de universidade. Ao mesmo tempo ele defendeu a ideia das letras, a ideia de um estudo moral em seu livro Constituição Moral e Deveres do Cidadão, que foi publicado em 1824, ou seja, um ano depois da Constituinte. E ele defendeu também, já com alguma proximidade de Pedro I, o poder central, o poder centralizado. Eu tenho dito constantemente em meus textos e aulas que uma das questões mais importantes do Brasil sempre foi a relação centro-periferia. E por periferia, eu não me refiro a nada com deboche, a nada com menosprezo. Periferia é aquilo que é periférico desde o ponto de vista de algo central, ou seja, é aquilo que está na ponta. E central é aquilo que está próximo ao centro decisório, né? Então, centro é a ideia da centralidade política. E periferia é a ideia daquilo que está distante do centro em que as decisões são tomadas. Então essa relação centro-periferia é importante para nós entendermos a dinâmica do Império. Depois, aí, já na página 26 do livro, eu falo a última obra que eu mencionei, essa Constituição Moral e Deveres do Cidadão, e já passo então com um subtítulo sobre princípios da arte de reinar, a explicar um pouco do contexto desta primeira obra que apresentamos aqui. O contexto eu já antecipei na nossa primeira aula, né? Mas eu disse aqui com um pouco mais de detalhamento. Eu disse assim, e agora eu me leio. Na complexa teia do pensamento político do Brasil imperial emerge uma distinção, o conservadorismo liberal e o tradicionalismo. Este último não acolheu bem as instituições do sistema representativo e persistiu ao longo do tempo na busca por alternativas, ainda que suas experimentações tenham redundado em fracasso. Nesse contexto, observações agudas de João Camilo de Oliveira Torres ressaltam que o conservadorismo liberal no Império se manifesta primordialmente no âmbito político, não no social. Seus expoentes, como evidenciado nos seus estudos sobre o Segundo Reinado, lideraram a concepção e a evolução das instituições que proporcionaram 50 anos de estabilidade política, um fenômeno que não mais se repetiria em nossa história. Contudo, destaca-se a singularidade de José da Silva Lisboa, o nosso Visconde de Cairu. Ardoroso defensor da abertura dos portos, associou tal fato às doutrinas pioneiras de Adam Smith, lançando as bases da modernização econômica nacional. À medida que a Revolução do Porto desencadeia eventos em cascata, Silva Lisboa adere à monarquia constitucional e, no parlamento, se coloca a serviço dela. Porém, à medida que a crise política se aprofunda, Dom Pedro abdica, inaugurando um período de experiência republicana sob a regência. A abolição do poder moderador e quase diria a da própria monarquia, juntamente com a eclosão de uma guerra civil, levam Cairu a perder a confiança nas capacidades do sistema representativo como alternativa genuína para a nação. A obra escrita de Cairu, em especiais este Princípios da Arte de Reinar, revela a sobreposição de várias camadas doutrinárias que refletem sua complexa abordagem política. Cairu emprega um vocabulário característico para expressar diferentes correntes de pensamento, neste caso especial, destacando a influência tradicionalista. Vamos fazer uma parada aqui. A gente tem, então, uma distinção entre conservadorismo liberal e tradicionalismo, que seria um conservadorismo revolucionário. O conservadorismo liberal é aquele que defende, sim, a conservação dos parâmetros antigos e tradicionais de governo, mas desde um ponto de vista representativo. Portanto, o conservadorismo liberal defende a monarquia, mas defende a monarquia representativa, na qual o soberano seja, de alguma forma, aclamado pelos povos, ele tenha legitimidade popular, ele seja representativo da nacionalidade e, portanto, do povo, na qual haja eleições, amplas eleições para os deputados. No caso, as eleições do Império eram tão amplas que até os analfabetos votavam, algo que só vai retornar muito posteriormente na República. A República quase inteira foi de veto aos analfabetos. A gente tem também uma ideia mais aristocrática num sentido também eletivo. Então a gente pensa que, ainda que títulos de nobreza fossem concedidos no Império, eram títulos meramente nobiliárquicos, sem representação política, sem que um poder político acompanhasse o título. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha um Senado, e o Senado era a casa política do aristocrata. Só que, quando você tinha um título de nobreza, não te era dado um lugar no Senado. Você precisava ser eleito. Eram eleitos, portanto, 3 senadores por estado. E aí, o imperador, na verdade por província, né, porque os estados de hoje eram chamados de província,
3 senadores por província e o governador escolhia um. Portanto, listas tríplices eram enviadas ao imperador e ele escolhia um dessas listas tríplices. A aristocracia tinha representatividade por meio do voto. Um voto qualificado, que era um voto de quem ganhava um salário, na verdade, de quem tinha uma renda anual bastante alta. E aquele que votava para deputado podia ter uma renda menor. Tinha sim o censo, né? Era censitário o voto, tinha o censo econômico, mas era um censo econômico que com a inflação vai se reduzindo tanto que qualquer um tinha renda anual exigida para você ser um votante de deputado. Então tinha o votante e o eleitor. Né? O votante votava no eleitor que votava no deputado, e a mesma coisa acontecia para o Senado, só que no caso do Senado você tinha uma exigência tanto para o candidato quanto para o eleitor maior em termos de renda. Então você tem aqui uma situação em que havia uma conciliação, uma representatividade democrática, uma conciliação com aspectos de representatividade liberal da aristocracia e, ao mesmo tempo, uma conciliação da figura do monarca com representatividade também popular e nacional. Essa era a ideia do conservadorismo liberal. O conservadorismo já reacionário ou tradicionalista era uma maneira de enxergar a manutenção do antigo regime. Portanto, a aristocracia tinha que ser uma aristocracia de terras, uma aristocracia hereditária. O Brasil não tinha história para isso. O Brasil não era a França, né? Mas, ao mesmo tempo, havia um reacionarismo quanto à diminuição da importância das eleições e das decisões populares e o aumento do poder decisório do rei, do imperador, que era sagrado como imperador e que, portanto, tinha um dever religioso de se afirmar sobre este povo segundo princípios católicos. Então, esta era a dificuldade entre um conservadorismo liberal, que em geral também era católico, e um conservadorismo reacionário, que era católico num sentido em que defendia que o rei fosse também um fiel obediente dos princípios católicos em todos os seus atos de reinado. Bem, isso explicado, vocês conseguem perceber o seguinte. Na juventude, como eu expliquei, o nosso amigo Cairu era muito tendente à difusão de princípios morais vinculados com o classicismo, a religião, mas sobretudo com princípios modernos de uma civilização mercantil. O mercado favoreceria a prosperidade, favoreceria a moralidade, no sentido em que o direito à propriedade seria protegido. Mas, quando ele fica mais velho, sobretudo com a abdicação de Dom Pedro, ele sente que a instabilidade se apoderaria do Brasil e que o Brasil, enquanto tal, poderia se dissolver. O Brasil, terra de Santa Cruz, aquela terra, né, encontrada aqui pelos portugueses, que teve uma caravela com uma cruz enorme chegando aqui em 1500, uma primeira missa celebrada por Frei Coimbra, com uma cruz enorme sendo estampada lá em Porto Seguro, e ao mesmo tempo depois, com todo o trabalho evangelizador dos grupos católicos que para cá vieram e, ao mesmo tempo, dos jesuítas. Essa era a visão dele. Então vamos analisar, agora que eu falei isso, percebam essa cronologia da biografia dele. A cronologia diz o seguinte: ele era, sobretudo, liberal, mas ele vai se tornando cada vez mais conservador e, na velhice, ele desemboca num reacionarismo. Tá? Então, isso também sem menosprezo pela palavra reacionário, no sentido de que ele tinha uma reação contra esse excesso de instabilidade que vinha daquela fase revolucionária. Eram revoluções pululando por todo o mundo e não se tinha muito chão. Havia dúvida se princípios sagrados seriam cumpridos. Então eu digo isso com respeito, como um analista. Mas o nosso Cairu, em Princípios da Arte de Reinar, ele demonstra aí esta conversão profunda em alguém que defende um conservadorismo um pouco diferente daquele conservadorismo que o Partido Conservador mesmo do Império vai defender com unhas e dentes. No início do livro, ele mesmo faz um prefácio ao seu texto. Tá? Ele começa assim, eu vou ler um trechinho de cada capítulo, tá? Para a gente ter um antegosto da obra. Ele começa, El rei Dom João VI, o restaurador do Brasil contra a usurpação de Espanha, fez tão grande conceito do celebrado Padre Antônio Vieira, que faleceu na cidade da Bahia em 1679, que assim honrou e recomendou ao governo. Consulte ao Padre Antônio Vieira com o conhecimento que tem de todo o Estado e suas conquistas, as quais correu e visitou todas em 11 meses, não havendo parte no mar, rios e terra, por espaço de 500 léguas, que não tenha visto e pisado. Tá? Percebam, quando ele fala restaurador do Brasil contra a usurpação de Espanha, a usurpação de Espanha, ele está se referindo
sob alguns aspectos, o avanço napoleônico, que era um avanço francês, mas a partir do reino da Espanha tomado pela França, e também estava se referindo ao avanço das colônias ibéricas sobre território brasileiro, que também estava acontecendo sobretudo no sul. Tá? Depois ele diz, isso consta das cartas do mesmo Vieira, tomo 2, página 177. Eu também consultei as obras deste insigne brasileiro adotivo, o primeiro advogado da liberdade dos indígenas da terra de Santa Cruz, e delas extraí várias doutrinas dignas de príncipe católico. Por isso fiz este breve transsumpto. E aí tem uma palavra aí, tá? É uma palavra mantida no original. É um breve ensaio de espelho de príncipe, na verdade, como eu havia dito a vocês, né? Que pode servir de lição útil ao augusto pupilo imperial, o senhor Dom Pedro II, que a divina providência nos deu para o supremo chefe da nação brasileira. Pulo o prefácio, se já tiver um antegosto. Capítulo 1. Ele faz uma oração de Salomão. Salomão, um dos reis, o rei mais sábio da Bíblia, né? O rei mais notável, acredito que seja Davi, seu pai. Mas Salomão é considerado o sábio, né? Rei e sábio. Então, ele começa com uma oração e uma oração de Salomão. Deus de meus pais e Senhor de misericórdia, que fizeste tudo pela tua palavra e que formaste o homem pela tua sabedoria, a fim de que ele tivesse o domínio sobre as criaturas, que por ti foram feitas, a fim de que ele governasse o globo da terra com equidade e justiça e proferisse o juízo com retidão de coração, dá-me aquela sabedoria que está ao pé de ti, no teu trono, e não me queiras excluir do número de teus servos. Porquanto eu sou servo teu e filho de tua serva, sou um homem fraco de pouca dura, e pouco suficiente para entender o juízo e as leis. Porque ainda que algum seja consumado entre os filhos dos homens, se estiver ausente dele a tua sabedoria, será reputado como nada. Tu me escolheste para ser rei do teu povo e juiz dos teus filhos e filhas, e tu me mandaste fundar um templo sobre o teu santo monte e um altar na cidade da tua habitação, conforme o modelo do teu santo tabernáculo, que preparaste desde o princípio. E contigo, a tua sabedoria que conhece tuas obras, a qual se achou também então presente quando fazias a redondeza da terra e sabia o que era agradável a teus olhos e o que era reto em teus preceitos. E por aí vai, ele termina. E quem saberá o teu conselho se tu lhe não deres a sabedoria, e desde o mais alto dos céus não enviares o teu Santo Espírito, e assim sejam corrigidas as veredas daqueles que estão na terra e aprendam os homens as coisas que te agradam. Porque pela sabedoria que foram sarados todos quantos te agradaram, Senhor, desde o princípio. Livro da Sabedoria, capítulo 9. No capítulo 2 ele diz, graça de Deus a soberano religioso. Ele fala do livro de Reis da Bíblia. No livro dos Reis, livro 2, capítulo 3, assim se refere à boa conduta de Salomão e à graça de Deus que lhe foi feita pela sua petição. Abre aspas. Tendo-se confirmado o reino na mão de Salomão, ele foi para a cidade de Davi. Fecha aspas. Salomão amava o Senhor e se conduzia segundo os preceitos de Davi, seu pai. O Senhor aparece a Salomão em sonhos de noite e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão lhe respondeu, tu usaste de grande misericórdia com meu pai Davi, teu servo. Segundo foi a verdade e justiça com que ele andou na tua presença e segundo a retidão de coração com que ele viveu diante de teus olhos. Tu lhe guardaste a tua grande misericórdia e tu lhe deste um filho que se assentasse sobre seu trono, como hoje o está. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu fizeste reinar a mim, teu servo, em lugar de Davi, meu pai, mas eu sou um menino pequenininho, que não sei por onde hei de sair, nem por onde hei de entrar, e por aí vai. No capítulo 3, ele fala de São Luís, o rei da França, né? De Tames de São Luís, rei da França, a seu filho primogênito, o príncipe Filipe. E aí ele coloca como se fossem aforismos, tá? São 24 aforismos e uma conclusão. Eu vou ler alguns. Primeiro aforismo. Filho meu, teu principal cuidado e aplicação seja amares a Deus, porque sem amar a Deus é impossível conseguir a salvação. Aforismo 2. Guarda-te consentir jamais em pecado mortal, e determina-te a sofrer antes todo o gênero de tormentos do que cometer uma só culpa semelhante. Terceiro aforismo. Sofrer as adversidades com igualdade de ânimo, reconhecendo que as mereceste, e deste modo te serão proveitosas. Quarto. Em tempo de bonança, humilha-te e dá graças a Deus, porque não suceda que envaidecido em seu coração piore com o que devia melhorar-se. E vou ler só mais um. Quinto. Confessa-te humilde, escolhendo para isso confessores prudentes e doutos, que te ensinem o mal
de que deves fugir e o bem que deves abraçar. E porta-te com eles de modo que tomem confiança para te advertir e repreender de teus vícios. Capítulo 4, e esse é muito interessante porque é nesse capítulo que nós percebemos claramente aquilo que de mais importante ele via para o governo. Ele abre umas grandes aspas aí, tá? Porque ele vai fazer uma citação. Ele diz: a verdadeira política é o temor de Deus, o respeito de Deus, a dependência de Deus e a amizade de Deus. E a verdadeira arte de reinar é guardar sua lei. Os políticos antigos estudavam pelos preceitos de Aristóteles e Xenofonte. Os políticos modernos estudam pelas malícias de Tácito e de outros indignos de se pronunciarem seus nomes neste lugar. A verdadeira política e única é a lei de Deus. Se Deus sabe mais que eles, e a verdadeira e única sabedoria, estudem-se, aprendam-se e sigam-se as razões de Estado de Deus. Capítulo 5, Apólogo do Governo. Ele diz: o primeiro apólogo que se escreveu no mundo, que é fábula com significação verdadeira, foi aquele que refere à Sagrada Escritura no capítulo 9 dos Juízes. Quiseram, diz, as árvores fazer um rei que as governasse, dizendo: vinde e governai-vos. Vinde e governai-nos. E foram oferecer o governo à oliveira, a qual se escusou, dizendo que não queria deixar o seu óleo, com que se ungem os homens e se alumiam os deuses e também os homens. Ouvida a escusa, foram à figueira, e também a figueira não quis aceitar, dizendo que os seus figos eram muito doces e que não queria deixar a sua doçura. Em terceiro lugar foram à vide, a qual disse que as suas uvas, a videira, né? A qual disse que as suas uvas comidas eram sabor e bebidas a alegria do mundo, e a quem tinha tão rico patrimônio não lhe convinha deixá-lo para se meter em governos. De sorte que assim andava o governo universal das árvores, como de porta em porta, sem haver quem o quisesse. Mas o que eu noto nessas escusas é que todas convieram em uma só razão, e a mesma, que era não querer cada uma deixar os seus frutos. E houve alguém que dissesse ou opusesse tal coisa a essas árvores, e por aí vai a reflexão que ele faz. No capítulo 6, encargo da coroa. Saul foi o primeiro rei que Deus elegeu e coroou neste mundo, e o lugar e assento próprio da coroa, segundo a instituição divina, não é na cabeça, é o ombro. A coroa fê-la Deus para o peso e para o trabalho. Os homens, abusando dela, fizeram-na para o esplendor e para a majestade. A coroa fê-la Deus para carregar sobre o ombro. Os homens, trocando-lhe lugar, fizeram-na para autorizar e adornar a cabeça. Assim que assentar a coroa sobre a cabeça é pôr a coroa fora de seu lugar e seguir o estilo dos homens. Carregar a coroa sobre o ombro é pôr a coroa em seu próprio lugar e obrar pelos ditames de Deus. Capítulo 7. Bom governo. Não basta que o que houver de governar seja homem com alma, mas é necessário que seja alma com homem. Se tiver alma e boa alma, não quererá fazer mal. Mas se juntamente não tiver atividade, resolução e talento de homem, não fará coisa boa. Deu-lhe Deus memória, entendimento e vontade. A memória para que se lembre de sua obrigação, o entendimento para que saiba o que há de mandar, e a vontade para querer o que for o melhor. Sendo homens de uma só potência, que por isso fazem impotências, e faltando-lhe a memória e o entendimento, só tem a má vontade. Capítulo 8, opinião do governo. Muito seguro está do seu valor quem tira a sua opinião a campo. E se é temeridade tomar-se com muitos, com todo o mundo se tomou quem desafiou a sua fama. Perguntou Cristo, Senhor nosso, aos discípulos, o que diziam dele os homens? Perguntou o Senhor para que os senhores que mandam o mundo se não desprezem de perguntar. Se pergunta a sabedoria divina, por que não perguntará a ignorância humana? É uma lição de humildade, né? Capítulo 9, maus conselhos de moços. No ano de 1577, preparando-se em Portugal a jornada de El Rei Dom Sebastião à África, estava o reino e a corte divididos em duas opiniões, a dos moços e aduladores, que seguisse o rei a deliberação ou a apreensão de seus grandes espíritos, e a dos velhos e sisudos, que reconheciam as perigosas consequências, lhe aconselhavam o contrário. Se não, quando aparece neste tempo um grande cometa, como mandado por Deus para decidir a questão, todos o viam e a cada um parecia da cor dos seus olhos e do seu afeto. Os aduladores, fazendo do nome verbo, diziam que o mesmo cometa desde o céu estava bradando ao rei,
que cometesse a empresa, e dizendo-lhe Deus por ele, cometa, cometa. Assim se creu, e com tão cegos aplausos, que, partido o escudo das sagradas quinas, já iam bordadas ao lado delas nos dosséis, que assim foram lutos, e as armas imperiais de Marrocos. Esse acho que eu vou terminar porque ele é curtinho. Ele diz assim: partiu enfim a armada e deu-se a infeliz batalha. Sucedeu a morte de El-Rei Dom Sebastião ou a falta dele, que é o mesmo. E este foi o efeito daquele cometa, que durou até o fim do ano. Capítulo 10. Prudência nas reformas. Cristo, como autor da lei nova, parece que para tirar do mundo a circuncisão havia de entrar condenando-a, desterrando-a e proibindo-a sob graves penas, e não a admitindo por nenhum caso. Quem entra a introduzir uma lei nova não pode tirar de repente os abusos da velha. Há de permitir com dissimulação para tirar com suavidade. Há de deixar crescer o trigo com a cisânia quando não faça mal às raízes do trigo. Genial. 11. Contentamento do povo. Estarem contentes todos não pode depender de um só, como muitos se enganam. O contentamento de todos depende do príncipe, depende dos ministros, depende dos vassalos. Para todos estarem contentes hão de concorrer todos para o contentamento, uns tratando de contentar, outros querendo contentarem-se. 12. União do povo ao príncipe. Ele diz: ninguém diga que a terra do Brasil é ingrata. O agradecimento é filho do amor, e o amor ordinariamente o tempo esfria e a distância apaga. Porém, o nosso agradecimento, como filho de amor mais nobre, qual deve ser o dos reis e da pátria, nem o tempo, com tantos mares em meio, bastou a lhe esfriar o contentamento, nem as distâncias tão remontadas para não ver e festejar as coisas dele. O primeiro efeito do amor é a união. Se alguém me ama, diz Cristo no Evangelho, guardará meu preceito. E quem não me ama, não guardará os meus preceitos. O capítulo 13, Mercês do Trono. Não se fazerem mercês é faltar com o prêmio à virtude. Fazerem-se é semear benefícios para colher queixas. Pois que hão de fazer os reis? A questão era para maior vagar. Mas para que não fique indecisa, digo entretanto que um só meio acha os reis para salvarem ambos estes inconvenientes. E qual é? Não dar nada a ninguém? Sim, o dar e o premiar são coisas muito diferentes. Dar aos que merecem ou não merecem é premiar. Não fazerem mercês os reis seria não serem reis, mas hão de fazê-las de maneira que as mercês não sejam dádivas e sejam prêmios. Deem os reis só os beneméritos e fecharão as bocas a todos. Quando os prêmios se dão aos que merecem, os mesmos que os murmuram com a boca, os aprovam com o coração. A praxe desta política exercitou gloriosamente no nosso reino el rei Dom João II, digno de ser chamado Dom João e do bom memorial, assim como Dom João I se chamou de boa memória. E por aí vai. Temos aqui no capítulo 14, exemplar soberano, a graça que queria pedir ao Divino Espírito por parte do príncipe, que Deus nos guarde, não é graça nova, senão antiga e sua. Tome este por timbre e empresa de suas ações retratá-las todas pelas do glorioso e invictíssimo libertador el-rei Dom João IV. Neste livro, neste exemplar, neste espelho, Senhor, estudará, imitará e verá Vossa Alteza, como tem deliberado, todas as ações generosas, todos os atributos reais e todas as virtudes heróicas de um soberano cristão perfeito. Para com Deus a religião, a piedade e o zelo, para consigo a temperança, a modéstia, a sobriedade, para os súditos a prudência, a justiça, a clemência, para com estranhos a vigilância, a fortaleza, a verdade. Verá Vossa Alteza um valiosíssimo rei, cercado sempre dos maiores perigos, mas neles acautelado, igualmente confiado. Na confiança com recato, na cautela sem temor, no perigo com magnanimidade. Moderado, mas com a moderação moderado, mas a moderação com decência. Afável, mas a afabilidade com respeito. Liberal, mas a liberdade com medida. 15. Ação de graças. Espírito Consolador e Mestre Divino, infinitas graças vos damos e vos sejam eternamente dadas pelo que nos consolou vossa bondade e pelo que nos ensinou vossa sabedoria. Com a paz, verdadeiramente vossa, nos consolastes o temor e a aflição da guerra. Com a esperança tão pronta da real descendência, nos consolastes a antiga desconfiança da sucessão, com o governo presente de príncipe soberano justo, e por si mesmo nos consolastes as desatenções e sujeições do passado. Capítulo 16. Nova Lei Fundamental. A Constituição Política do Império do Brasil estabeleceu por bases fundamentais do novo edifício os seguintes artigos do título 1. E aí ele vai falar:
da associação de todos os cidadãos brasileiros, que forma uma nação livre e independente, não admite com qualquer outro laço, na verdade não admite com qualquer outra, laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. O governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. A dinastia imperante é do senhor Dom Pedro I. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Esta Constituição foi jurada na capital do Império em 25 de março de 1824. À vista desta fortuna do Brasil, assim seja estável a Constituição, olha só a angústia dele com a estabilidade. Convém dizer com o religioso autor do poema épico do Descobrimento da Bahia, ou Caramuru, canto 10º, estação 59. Goza de tanto bem, terra bendita, e da cruz do Senhor teu nome seja. E quando a luz mais tarde te visita, tanto mais abundante em ti se veja. Terra de Santa Cruz, tu sejas dita. Maduro o fruto da paixão na igreja, da fé renovo pelo fruto nobre, que o dia te mostrou, que te descobre. No 17 ele fala do magistério e tirocínio dos príncipes imperiais. Eu não vou detalhar, mas tem mais uma base em análises da Constituição, artigos 110 e 111, que fala da boa educação dos príncipes imperiais, tá? Dos mestres que devem lhe ser escolhidos, e da ideia de conhecimento é poder que ele tira de Bacon. Tá? Então aqui ele já está mais modernoso, digamos assim, mas ele volta a falar do catolicismo muito em breve, no mesmo capítulo. No capítulo 18 ele fala dos deveres do imperador e ele começa pelos deveres constantes na Constituição, que são guardar o juramento prestado ao presidente do Senado, na conformidade do artigo 105, sendo a primeira cláusula manter a religião católica apostólica romana. Segundo, velar incessantemente na independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Terceiro, prover ao bem geral do Brasil quanto em si couber. E quarto, ouvir o Conselho de Estado em todos os negócios gerais e medidas graves da política e administração. E ele diz que de todos os deveres imperiais, o primeiro é o penhor de observância de todos os outros. Depois ele diz do Conselho de Estado, ele fala, ainda que a Constituição não obrigue o imperador a seguir a opinião do Conselho de Estado, contudo a prudência política dita que, no geral, se conforme a ela, principalmente havendo unanimidade de votos dos conselheiros. O bom conselho é o colar diamantino com que se atrai o bom príncipe à boa razão. Capítulo 20, e é o penúltimo, Instrução religiosa aos índios do Brasil. No reinado de El-Rei Dom José, depois da extinção dos jesuítas, o Ministério Português organizou o Diretório dos Índios, o qual não teve o destinado efeito, por causas que só competem ao historiador narrar. Mas a instrução religiosa que ele contém é sinopse de verdades da religião do Estado, de que convém excitar a reminiscência. Excitar aqui no sentido de estimular a recordação. E o último, observações do Sr. Saint-Hilaire. Sr. Augusto, Eguiste de Saint-Hilaire, secretário do Duque de Luxemburgo na Embaixada de El-Rei Dom João VI, sendo excelente naturalista, fez uma viagem a Minas Gerais para objeto de história natural. E ali também fez observações econômicas e políticas. E daí ele vai citar uma observação quanto aos indígenas. Ele vai citar Saint-Hilaire. Religiosos se têm sacrificado generosamente para civilizar os índios e para os libertar da tirania de seus opressores. E ele diz assim de Saint-Hilaire, na página 436, censura a guerra contra os botocudos, como hostilidade absurda e digna dos tempos mais baratos. Lamenta que não se preocupe em inculcar aos homens da mesma nação os verdadeiros princípios da religião cristã, antes, ao contrário, lhes dão péssimos exemplos, roubando-se os filhos aos pais e muitas vezes condenando-os a uma espécie de escravidão. E aí ele vai terminar dizendo o seguinte: a religião dada a todos os homens e que exaltou o gênio dos Pascais e Bossuets pode também ser atendida pelas massas dos povos que estão na mais baixa escala da inteligência humana. Pela sua voz, os ferozes aimorés se têm reunido em aldeias e os otientotes, fazendo-se menos brutos, têm podido gozar de alguma felicidade. E, enfim, a conclusão. Na conclusão, ele começa, a conclusão dizendo: cabeça política teve sem dúvida o celebrado ministro de El-Rei Dom José, Sebastião José de Carvalho. Mas o cego ódio que teve aos jesuítas foi causa de não reconhecer os serviços que no Brasil fizeram à religião e à humanidade quando estiveram sob sua tutela. Quão difícil é trazer selvagens à civilização. Ele explica mais algumas coisas, mas termina dizendo: parecem, pois, necessários substitutos semelhantes aos primeiros varões apostólicos, que audiaram e ensinaram os indígenas da terra de Santa Cruz. E assim finda a nossa análise do primeiro texto de Visconde de Cairu. Essa breve leitura de trechos que eu fiz dá uma noção da unidade do livro.
E fica aí como uma lição de leitura inspecional. Qualquer livro, esteja você numa biblioteca, numa livraria, pelo qual você tenha se interessado, você pode captar uma ideia de unidade lendo trechos de alguns capítulos. Nós lemos trechos de todos. Então vocês têm aí já uma boa ideia geral do livro. Podem falar do livro. Vocês leram parte do livro já comigo, tá? Se quiserem ler integralmente, assinante do Clube Ludovico, você o tem em suas mãos. Aquele que é do Clube Ludovico e chegou depois de setembro de 2023, pode comprar o livro em nossa loja. Até a próxima e a gente vai ler, então, fazer uma breve leitura inspecional do próximo livro, na última aula do Visconde Cairu, O Homem Liberal.